Bom dia, que Deus abençoe a todos nós. Hoje nós vamos responder uma pergunta que nos foi enviada a respeito do arrebatamento. Então pedimos ao Senhor que nos ajude e pedimos paciência aos nossos irmãos. A pergunta diz: o arrebatamento acontecerá antes, durante ou depois da grande tribulação? São três ideias aí. A primeira, como se diz, acontecerá antes, é chamada pelos que estudam a escatologia, por muitas pessoas, de pré-tribulacionismo, que vem antes da tribulação. Durante a tribulação também, tem pessoas que acreditam que será durante a tribulação, é chamado de mesatribulacionismo. E os que acreditam que vem após a tribulação, é chamado de pós-tribulacionismo. Então, as três que foram citadas. Vem antes, durante ou depois da grande tribulação. Bem, a tribulação, ela vai existir, é escriturístico. E Jesus voltará, também é escriturístico. E arrebatará um povo, está escrito. Agora, quando será este arrebatamento? Eu vou ler as escrituras, as quais pode esclarecer um pouco. Preste bastante atenção. A primeira escritura está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam ali na praia. É chamado de Ascensão de Jesus. A partir do verso 9, está escrito: dito estas palavras, Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, foi elevado aos céus, ascendido ao céu, virá do modo como vistes subir. Então Jesus virá do modo como viste subir. Tudo bem. Então nós vamos para mais umas escrituras, porque nós vamos ficar com o que diz a palavra. Não colocaremos aqui interpretação própria, visto que também não temos nenhuma interpretação própria sobre este assunto. Mas sabemos que ele virá porque está escrito. Jesus retornará no seu corpo ressurreto, vindo sobre as nuvens do céu. É a segunda vinda de Jesus. Bem, aqui nós encontramos uma coisa, a segunda vinda de Jesus. A Bíblia não menciona a terceira vinda de Jesus. Para que Jesus venha antes da tribulação, terá que vai voltar outra vez após, porque ele vem para arrebatar a Jesus de uma forma escondida, conforme é o pré-tribulacionismo. Mas agora vamos para Hebreus, capítulo 9, verso 28. Vamos
Hebreus capítulo 9, verso 28, falando sobre quando se dará o arrebatamento, que Jesus vai aparecer. Então diz assim, a palavra de Deus, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então nós já vimos aí que ele aparecerá segunda vez. Então, mais uma vez, não menciona se Jesus terá que aparecer aqui para cumprir algumas pregações, se ele virá a terceira vez, mas aparecerá pela segunda vez. Então, ele aparecerá de uma forma, de um corpo glorificado, sem pecado, conforme lemos agora na carta aos Hebreus, capítulo 9, no verso 28. Repetindo. Vamos ler o 27 também. Assim como aos homens está ordenado morrer de uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, mais uma vez, frisamos o que frisamos na abertura. Estar preparado para encontrar com o Senhor. Jesus falou sobre a parábola do servo vigilante, a parábola das 10 virgens. Seria muito fácil se Jesus tivesse voltado em 77. Porque falou, vai ser em 77. Então, todo mundo aprontaria, como muitos fizeram, venderam propriedades e venderam tantas coisas, acabaram com quase tudo para esperar Jesus. Quando Jesus, na verdade, diz que ninguém saberá o dia, nem a hora, nem o ano que ele voltaria, nem ele mesmo. Ele próprio disse que ele não sabia. Mas ele virá. Então devemos estar preparados. Para quando? Para quando ele vier, estarmos prontos. Bem-aventurado será aquele servo vigilante que estará preparado para quando vier o seu Senhor. Bom, mas uma escritura usada bastante sobre o arrebatamento agora é 1 Tessalonicenses 4, versos 15, 16 e 17. Muito conhecido, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Normalmente se usa até, começando aí no verso 13, a respeito dos que dormem, não serem ignorantes. Mas vamos diretamente ao verso 15 ao 17. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Mas, agora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. O quê? Que nós, os que estivermos vivos, ou nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Isso quer dizer, quando o Senhor aparecer, vir, vai ter pessoas vivas na terra para vê-lo. Nós, os que estivermos vivos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em outras versões diz, porque o Senhor descerá do céu
com a voz de arcanjo, o mesmo Senhor, com alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, leia aí na sua Bíblia. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, que todos os nós que estivermos vindo para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram primeiro, morreram em Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, nós não vamos preceder a eles. O arrebatamento acontecerá. A igreja não tem por finalidade satisfazer nosso anseio por conhecimento detalhado da cronologia do fim dos tempos. Por exemplo, não é dito se a companhia então reunida descerá à terra ou retornará aos céus. A apresentação que Paulo, pastoral, que ele nos mostra, tem por objetivo consolar aqueles irmãos que estavam tristes por saber para onde iriam os mortos, ou confusos diante da morte de crentes amados. Agora, a certeza de que todos os justos indistintamente estarão com o Senhor para sempre e unidos no dia da volta de Cristo é o tema central dessa passagem. Então, há uma ordem nisso aí. Há um alarido, há uma voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E tudo isso nos dão uma nítida impressão de que o arrebatamento será um acontecimento público e não secreto. O arrebatamento será um acontecimento público e não secreto. Isso aí você vê em 1 Tessalonicenses 4,17. Mas em São Mateus 24, nós já lemos, né? São Mateus 24, ainda não, né? São Mateus 24, o tema a grande tribulação. Vejamos o verso 26 e 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O 29 diz, logo em seguida há tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então o arrebatamento não será secreto, a Bíblia está dizendo. Que Jesus não virá pela terceira vez à terra, a Bíblia também está dizendo que ele vem somente pela segunda vez. Se Jesus vem antes do arrebatamento, da tribulação, para levar um povo, então ele terá que vir pela terceira vez depois da tribulação, para trazer o milênio. Então, dado a esses acontecimentos, a estas leituras as quais acabamos de ler, nós podemos crer que Jesus vem antes da tribulação. Ou melhor, Jesus vem após a tribulação. Que nós passaremos pela tribulação, mas Jesus vem após a tribulação, para arrebatar
os seus escolhidos, segundo as Escrituras, e não segundo a mente, o quadro bonito que muitos homens pintam do pré-tribulacionismo, que Jesus vem antes da tribulação, mas nós descobrimos pelas Escrituras que ele vem após a tribulação. Então vou repetir só um pouquinho a respeito do verso 17 da 1 Tessalonicenses. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre as nuvens. Depois da tribulação, os que estiverem vivos. Então vejam bem, essa descrição do arrebatamento da igreja não tem por finalidade satisfazer nosso anseio por conhecimento detalhado da cronologia do fim dos tempos. Por exemplo, não é dito se a companhia então reunida descerá à terra ou retornará aos céus. A apresentação é pastoral, tem por objetivo consolar aqueles que estavam tristes ou confusos diante da morte de crentes amados, a certeza de que todos os justos indistintamente estarão com o Senhor para sempre unidos no dia da volta de Cristo, é o tema central dessa passagem. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra de ordem, a voz e a trombeta do verso 16 dão-nos a nítida impressão de que o arrebatamento será um acontecimento público e não secreto. Também você pode ler Lucas 17, 24, 21, 35, Apocalipse 1, verso 7, você pode ler ali também em Apocalipse 1, verso 7, combinado? Diz assim, 1 verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, verso 7 de Apocalipse. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.